Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Passando aqui então pra gente trazer mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre convulsões febris. Eu queria dizer pra vocês que esse canal, ele foi feito pra gente interagir, tá bom? Então assim, serve pra mamães, papais, cuidadores, alunos de áreas da saúde, profissionais da área da saúde. Então assim, eu gostaria que a gente interagisse aqui, vocês trouxessem suas experiências, suas dúvidas, suas questões, alguns concertos que vocês queiram me falar pra gente colocar nesse vídeo, nos próximos vídeos, tá? Então, eu gostaria que vocês participassem aqui com a gente. Então, você já clica aqui no botãozinho de se inscreve aqui no canal, curte, comente, tire dúvidas, isso ajuda no engajamento, tá? Do vídeo. Compartilha, você pode compartilhar pelo seu WhatsApp, pelo seu Instagram, compartilha aí nas suas redes sociais, tá bom? E vamos agora com um aluno, Pedro Guimarães, que ele vai falar pra gente sobre convulsão febril. Com certeza esse é um tema que muitas mamães aqui já passaram esse aperto, muitos colegas aqui já passaram esse aperto também de atender uma criancinha com convulsão febril. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema, tá bom? Um beijo e curtam o vídeo. Ah, só mais uma coisinha. Por favor, me sigam lá. Olha aqui o meu arroba aqui, ó, do Instagram, tá bom? Beijo! Bom dia, meu nome é Pedro Guimarães, sou aluno do 7º período do curso de Medicina da Unifacig, aluno da doutora Gladma, e hoje nós estamos aqui com mais um episódio do Descomplica Ped, certo? Dessa vez falando sobre convulsão febril na infância, um tema muito relevante, principalmente porque se trata da queixa principal, né, das emergências principais da neurologia, na pediatria, certo? E qual que é a definição da crise convulsiva febril na infância? Ela trata-se de um evento convulsivo que ocorre na infância associado à febre sem evidência de infecção intracraniana ou causa definida, certo? Lembrando que por ela só acontecer na vigência da febre, não é considerada uma epilepsia, ok? Algumas características e peculiaridades da crise febril convulsiva é que ela é mais prevalente dos 6 meses aos 5 anos de idade, certo? Relacionada à febre sempre, sem crises afebris prévias, convulsões que ocorreram sem vigência de febre, certo? Sem anormalidades metabólicas ou endócrinas e sem meningites, ok? Sem indícios ou evidências de infecções intracranianas. A epidemiologia, a prevalência é de 2 a 5%, certo? Como eu já disse, a emergência neurológica mais comum na pediatria e possui uma forte herança familiar. Significa que na hora de você fazer sua anamnese, você vai indagar a mãe, o pai, por familiares ou episódios passados, se o pai ou a mãe eles tiveram episódios de convulsão febril na infância, certo? Porque tem uma grande chance do filho também ter. A fisiopatologia não é bem explicada, certo? Não é bem elucidada, mas tem a ver com a imaturidade do sistema nervoso central, por isso é mais comum em idades mais precoces, certo? Em neonatos e crianças abaixo de 1 ano de idade. A criança também apresenta um baixo limiar convulsivo, certo? Então, febres em torno de 39 graus podem desencadear esses episódios, e associado a infecções virais e bacterianas e um calendário vacinal incompleto, certo? Lembrando que essas infecções virais não podem acometer focalmente o sistema nervoso central, correto? Então, o quadro clínico, certo? A convulsão ela pode ser o primeiro sintoma da febre, certo? O pico vai ocorrer entre 1 ano e 1 ano e meio, e a maioria dos episódios são benignos, de curta duração, que cursam com sonolência por algumas horas, uma letargia, um cansaço, né, na criança. Existem 2 classificações das crises febris convulsivas,
e que seria uma forma simples, certo? Com a duração menor que 15 minutos, sem recorrência e com uma recuperação completa. E a complexa focal, certo? Com sintomas mais centrais do sistema nervoso, com uma taxa de recorrência alta em 24 horas, cursando com alterações neurológicas, certo? O diagnóstico dessa enfermidade como é que eu falo? É simplesmente clínico, certo? Os exames são desnecessários na maioria dos casos. Uma anamnese completa com investigação de doenças prévias, tempo de febre, sintomas associados, crises anteriores, antecedentes familiares, se o calendário vacinal da criança está completo ou não, e se ela fez antibiótico terapia ou está em uso de antibióticos é muito importante. O exame físico detalhado também, com sinais vitais e buscando a origem da febre, certo? Se é uma infecção de garganta, se é uma pneumonia, se é uma erisipela, ok? Quanto aos exames, né? Como eu já falei, na maioria são desnecessários. A punção lombar, investigação do LCR, vai ser utilizada em vigência de suspeita de meningite, na maior parte das vezes, como eu já vou aprofundar mais à frente. E exames de imagem, no caso, só se houver suspeita de uma crise complexa focal e lesão do sistema nervoso, certo? O tratamento. A fase aguda deve ser tratada com antitérmicos, simplesmente, certo? E orientação aos pais e cuidadores. Esses são os dois pilares do tratamento das crises convulsivas febris, certo? A profilaxia da recorrência ela pode ser usada, mas é raro, entendeu? Na maior parte das vezes você só vai orientar os pais de que aquilo é normal de acontecer naquela criança, certo? Sempre que ela tiver com febre, quando isso acontecer, tratamento com antitérmicos e hidratação, certo? O resgate pode ser feito pós-comercial na vigência de crise, uma monitoração e suporte ventilatório adequados, o controle da febre e investigar o foco, origem da febre, certo? Em vigência de crise, nós podemos administrar diazepam ou midazolam, certo? E sem resposta, fenitoína ou fenobarbital. O que isso significa? Que os pais vão levar a criança, na maioria das vezes, a crise já vai ter passado, porque dura pouco tempo, menos de 15 minutos, certo? Mas quando você pegar uma criança em vigência de crise, você pode administrar os benzodiazepínicos, certo? A profilaxia, como já falei, na maioria dos casos é desnecessária, certo? Pode ser intermitente ou contínua, só que lembrando que trazem efeitos colaterais, tá? O uso de benzodiazepínicos continuamente vai aumentar a sonolência, que já é um sintoma e um colateral da crise febril convulsiva, certo? Então, só vamos utilizar, né, desse arsenal terapêutico quando não tem mais solução, entendeu? Não tem outra solução, ela tem várias crises, certo? Então, os benzodiazepínicos vão ser indicados nesses casos, beleza? Como eu já falei, a punção licórica é recomendada em menores de 12 anos, certo? O uso de antibióticos, se tiver em uso de antibióticos, e sinais de meningite, um Kernig, um Brudzinski positivo, certo? Dor no pescoço, rigidez, e deve ser também considerada após vários dias de doença febril sem melhora, certo? Também o calendário vacinal, que como eu já falei na anamnese, é muito importante sempre investigar o calendário vacinal da criança para ver se está completo, certo? Os riscos de recorrência, no geral, de 30% a 35%, certo? Sendo que fatores de risco maiores tratam-se da idade inferior a 1 ano, como eu também já falei, uma duração de febre mais curta, menor que 24 horas, e febres entre 38 e 39 graus. Lembrando que essas crianças vão ter uma baixa tolerância, um baixo limiar convulsivo. Então, não precisa ser uma febre... Como é que eu posso dizer? Uma febre muito alta, de 40 graus, certo? E fatores de risco menores incluem história familiar, crise febril complexa, se estiver começando a frequentar ou já estiver frequentando creche, sexo masculino e hiponatremia à apresentação,
certo? Então, essa foi a aula, gente, é uma aula curtinha, mas muito importante, certo? Fica, então, a importância da anamnese completa, do tratamento não incluir uma obstinação terapêutica, certo? É só hidratação, antitérmicos e orientar os pais, correto? Mas fica aí a importância da anamnese, certo? Da orientação e de saber diferenciar uma crise focal complexa de uma simples. Beleza? Muito obrigado.